Vou passar para o Salomão Ximenes, que representa aqui a ação educativa. Dizer, o Salomão chegou agora e nem precisa dizer e nem se justificar, né, Salomão? Hoje nós sabemos que a cidade está um caos. Aliás, nós já começamos a nossa web um pouco atrasado, já nos justificamos para aqueles e para aquelas que não são da cidade de São Paulo. Salomão. Bom dia. Bom dia, está funcionando? Bom dia a todas, todos os presentes. Queria agradecer o convite que me foi feito pela Bebel, pelos companheiros da POSP. Né? Queria cumprimentar os colegas da mesa e dizer que, enfim, não preciso justificar, né? Queria só registrar, né, que gostaria de estar aqui presente para ver o início da fala do doutor Paulo, mas tenho certeza que a gente tem acompanhado o trabalho da assessoria jurídica da CNTE em Brasília e que tem sido uma referência, né, no sentido de promover uma interpretação correta do que está acontecendo em relação à lei do piso, e com forte influência nos estados, enfim. Então, queria só fazer esse registro do atraso em função, né, da luta dos metroviários, mais do que justificada, e que a gente compreende também, não tem por que lamentar. Eu queria, basicamente, não vou aqui repetir os pontos trazidos pelos colegas, eu acho que tem muito mais militância, inclusive, na área jurídica, nos fóruns, né? Eu queria, do ponto de vista da ação educativa e da campanha nacional pelo direito à educação, que é uma rede com mais de 200 organizações no Brasil, que a CNTE faz parte, e que tem militado aí no sentido de expandir o direito à educação no país, e essa luta da valorização do magistério é, com certeza, ao lado da luta pelo financiamento, a maior prioridade, né? Trazer alguns pontos de vista sobre o que como nós entendemos que se coloca essa discussão, essa batalha pela implementação, né? Inicialmente a aprovação da lei do piso, em seguida a batalha pela sua implementação, que nós já sabíamos, né, do momento da discussão, que seria uma batalha, né? Nós não esperávamos que ela fosse implementada facilmente, né? Mas para isso que a gente existe, é justamente para estar alerta, para promover esses avanços. Então, eu queria basicamente destacar 3 pontos nessa minha fala inicial. Né? O primeiro, em relação aos avanços que a gente entende que são promovidos pela lei do piso, no sentido da compreensão da valorização do magistério no país. Né? O segundo ponto é que eu queria entrar um pouco na discussão sobre o significado da reserva de 1/3 para hora atividade, do ponto de vista do direito à educação. Né? Porque, às vezes, a gente ficou na discussão também, a reação, inclusive, de alguns administradores é uma reação profundamente burocrática, né, e que esquece a importância desse fator para o desenvolvimento da qualidade da educação, para o desenvolvimento das condições de trabalho. E, por fim, queria fazer um alerta em relação à discussão do Plano Nacional de Educação, que está diretamente relacionado a esse tema. Né? Do ponto de vista da lei do piso, né, como o tempo é curto, a gente gostaria só de registrar que a aprovação da lei do piso, né, e nós tivemos a oportunidade isso foi simbólico, né, de fazer, em nome da campanha nacional pelo direito à educação e de dezenas de outras organizações, fazer a defesa da lei do piso no STF. Né, isso é simbólico de como essa legislação ela estabelece uma aliança, né, um pacto pelo direito à educação entre os trabalhadores da educação e outras organizações, outros movimentos que têm na escola pública uma bandeira prioritária. Né? A luta pela implementação da lei do piso aqui em São Paulo, eu tenho visitado outros estados, estive recentemente no Ceará, em Sergipe, no Pará. Né? A luta pela implementação da lei do piso ela deixou de ser uma luta de campanha salarial somente. Né? Não estamos lidando somente com uma campanha salarial ordinária, anual, de reajuste. Ela estabelece a ideia que no Brasil é muito difícil, né? Existe toda uma discussão, a Bebel tem acompanhado isso já há algum tempo, toda uma discussão, uma dificuldade desde a Constituição de 88, desde a LDB, de pensar um sistema nacional de educação, né, que estabeleça padrões, parâmetros mínimos de qualidade para todo o Brasil. E a lei do piso ela dá um passo pequeno,
né? É um passo pequeno, não podemos esquecer que o que estava colocado como projeto de lei era diferente, a gente pensava lá exatamente num duplo piso, né? Num piso que evitasse esse processo de achatamento que tem sido visto em alguns municípios, mas ela dá um passo no sentido de dizer e de estabelecer um padrão mínimo de qualidade da educação brasileira e que pode ser exigido e que dá sentido para o que pode vir a ser um sistema nacional de educação. E, nesse sentido, a discussão, né, os 2 pontos que foram levados para o STF e julgados ano passado, espera os pessoal chegando aí, mas os 2 pontos que foram levados para a discussão no STF ano passado foram muito simbólicos dessa necessidade de estabelecimento de um padrão nacional de qualidade, né, na medida em que o STF confirmou a constitucionalidade de um valor de referência anual mínimo como o vencimento inicial das carreiras docentes e, eu diria até mais importante, né, o fato de ter sido confirmada a constitucionalidade da referência de reserva de 1/3 da jornada para hora atividade, né? Toda a discussão que foi feita no STF era que isso significaria uma invasão por parte da União Federal, do Congresso Nacional, das autonomias dos estados, dos municípios, para a negociação e para o estabelecimento das suas carreiras docentes, para a negociação dos planos de carreira com os servidores públicos estaduais. E me parece que, no julgamento do STF, o que prevaleceu, né, sobre esse argumento da divisão de responsabilidades constitucionais, o que prevaleceu foi uma ideia de que o direito à educação, o padrão de qualidade do ensino, ele é um princípio superior ao princípio da repartição de competências, do sistema federativo, né? E esse é um passo importante nesse momento em que a gente discute Sistema Nacional de Educação e que discutimos, inclusive, o custo aluno-qualidade, que é uma outra bandeira que a campanha nacional tem defendido, que é a ideia de você estabelecer um padrão mínimo de qualidade baseado em insumos e que, certamente, né, na medida em que nós conseguimos levar isso para a legislação, vai ser questionado também, e nós precisamos estar preparados para esse enfrentamento. Então, esse primeiro registro do significado da lei do piso e dessa vitória no STF, dessa nossa luta atual em relacionado ao direito à educação, a sua relação com o direito à educação. Eu queria destacar também, como eu disse, não vou entrar nos aspectos específicos aqui de São Paulo. Eu acho que o Dr. César fez uma exposição da interpretação que nós entendemos que é a mais adequada, e, inclusive, nós no último mês, fomos questionados por alguns secretários de educação, né, isso é importante registrar, dentro da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que é a associação dos secretários municipais de educação, existe um embate, né, de forças, que me parece que, de um lado, secretários que têm uma interpretação mais próxima à interpretação que nós defendemos, e outros secretários que têm uma interpretação mais próxima à interpretação que a Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo tem feito, né, e que foi, como o Dr. César bem colocou, derrotada, pelo menos até o momento, tem sido derrotada em liminares, né, nos municípios, e também aqui em relação à Fazenda Estadual, né. Mas alguns secretários me pediram que fosse feito um parecer, né, sobre a implementação da jornada de trabalho, né, inclusive no sentido de fortalecer, né, evidente que na nossa posição, né, quando nos pedem isso, eles estão esperando uma posição que seja uma posição de defesa da Undime, não, alguns secretários de educação, né, não a Undime, isso é importante registrar também, não a Undime oficialmente, mas alguns secretários de educação, e isso foi difundido no congresso da Undime, que aconteceu agora semana passada aqui em São Bernardo do Campo, né. Mas, basicamente, o que é curioso perceber é como existem movimentos, né, assim, que são nebulosos, né, e acho que aí também é importante registrar o papel muito negativo que jogou o governador do Rio Grande do Sul nesse processo, né.
ao propor embargos de declaração, né, com efeitos infringentes, que, na verdade, é uma tentativa de um recurso, né, de uma apelação para o próprio STF da decisão que já havia sido firmada. Isso, né, gerou, de fato, principalmente a posição do governador do Rio Grande do Sul, uma posição de insegurança jurídica. Eu não diria jurídica no sentido jurídico do termo, mas pelo menos do ponto de vista ideológico, né, de como isso começou a ser trabalhado com alguns secretários de educação, a posição de que a questão não estava resolvida, a questão da oratividade não está resolvida, e que o STF poderá desfazer a decisão que foi tomada. Então, registro isso também porque entendo que nós, na campanha, temos uma posição, acredito que essa é a posição que a CNTE também adotou, né, de considerar que o julgamento está encerrado do ponto de vista do seu mérito, do ponto de vista, né, não cabe mais nenhuma discussão quanto ao seu mérito, né. Tem a necessidade de fazer um ajuste terminológico, lá uma correção gramatical, mas do ponto de vista do mérito, o julgamento está encerrado, mas nós temos que estar atentos, né, a esse processo e, sobretudo, a esse efeito gerado, esse efeito de insegurança jurídica que levou, né, a essa difusão de que o julgamento não se encerrou e de que a questão da oratividade ainda está passível de ser analisada novamente. E o nosso posicionamento, no parecer que nós encaminhamos para esses secretários de educação, para a difusão, é no sentido de dizer que, quanto a esse ponto, o julgamento encerrou, né, que isso sequer é um ponto que é levantado nos embargos declaratórios, né, mas eu queria destacar, sobretudo, o aspecto que eu acho que é importante para essa compreensão, do sentido principiológico da valorização do magistério na Constituição, né. Nós conseguimos, não me recordo agora com a emenda 53 ou com a emenda 59, mas colocar na Constituição, né, sobretudo a partir da luta dos trabalhadores, dos sindicatos da CNTE, reafirmar o princípio da valorização do magistério, que já estava colocado na Constituição desde 88, incorporando o conceito de piso nacional, né, incorporando o conceito de piso nacional como elemento fundamental da valorização do magistério, que nós entendemos que é a valorização compreendida não somente pela remuneração, que é um aspecto fundamental, né, mas pela formação, pelas condições de trabalho dos docentes, e é isso que toda a literatura da área da educação, né, inclusive alguma literatura sobre direito à educação, tem colocado, que as condições de trabalho são um elemento fundamental para a valorização do magistério. Entendendo que nós temos um princípio constitucional, né, reafirmado na emenda constitucional, me perdoe, se eu acho que 53, se eu não me engano, na emenda constitucional 53, que institui o Fundeb, né, é inadmissível qualquer interpretação, né, essa é uma ideia que se tem no direito a partir da ideia dos princípios, né. Os princípios, eles dão as diretrizes de interpretação das leis, das portarias, das resoluções, né, de todas as normas inferiores. É inadmissível que se estabeleça qualquer regulamentação que, ao contrário de promover valorização, promova regresso nas condições de trabalho, né, nas condições de valorização e de desenvolvimento do direito à educação, que, como o próprio STF afirmou, prevalece em relação à discussão burocrática, à discussão de repartição de competências constitucionais. E esse princípio de valorização do magistério, ele é uma diretriz muito forte, né, uma diretriz muito forte para entender qual é o sentido, qual é o significado da jornada de trabalho, da reserva de jornada de trabalho. E aí eu não preciso chover no molhado, né, falando aqui entre nós, para dizer qual é a importância, né, dessa reserva de hora-atividade para a natureza do trabalho docente. Basta ver, né, que onde a carreira docente é valorizada nesse país, você tem uma reserva de hora-atividade muito superior, inclusive ao que a lei do piso assegura, que é o caso das universidades federais, que é o caso dos institutos federais de tecnologia, onde você tem uma reserva de tempo para planejamento, para interação com os estudantes, no sentido, né, para a comunidade, para participação na gestão democrática, para estudos, para pesquisa, muito superior, inclusive, ao que a lei do piso assegura, que nós entendemos que é o mínimo, né? No parâmetro internacional, inclusive, os estudos da Unesco têm mostrado que os países com melhor desempenho educacional têm
entre 40% a 50%, né, os estudos da Unesco, na verdade da OCDE, né, têm indicado que entre 40% e 50% de reserva de jornada para planejamento, estudo e preparação pedagógica. Então, essa não é uma questão discutível do ponto de vista da literatura educacional. Isso é um ponto que nós já temos total acordo, e a própria legislação, né, acho que é sempre importante a gente retomar a LDB, né, se eu não me engano, o artigo 16 da LDB, que fala das atribuições dos docentes. Se você lê lá quais são as atribuições dos docentes, a maioria das atribuições que estão colocadas pela lei como atribuições que devem ser cumpridas por cada docente no exercício da sua função pública educacional são atribuições a serem cumpridas dentro das horas de atividade. Então, existe a atribuição de ministrar aulas, de assegurar o aprendizado dos estudantes, mas existe a atribuição de participar da relação da escola com a comunidade, existe a atribuição legal, não estou falando a atribuição legal que precisa ser, do ponto de vista jurídico, obrigatoriamente cumprida pelos docentes, sob pena, inclusive, de responsabilização funcional. Né? Precisa participar da gestão democrática, precisa preparar suas aulas, precisa participar do planejamento pedagógico, está estabelecido na lei, e decorrência lógica disso que se assegure jornada de trabalho ajustada ao que preceitua a legislação. Então, esses são os pontos que a gente pode, em seguida, passar esse material que foi encaminhado para os secretários de educação, para os interessados. Aqui eu posso combinar com o professor Rocha, de a gente encaminhar depois, mas o nosso objetivo era justamente fortalecer essa posição da interpretação, que foi muito bem colocada pelo Dr. César, no sentido de que a interpretação de considerar, né, a hora-aula em detrimento da hora de relógio, né, e retroceder as conquistas que já foram estabelecidas no campo educacional, significaria aplicar a lei do piso, contrariando o princípio constitucional, e isso não pode ser feito, isso é inconstitucional também. Né? Agora, quanto tempo eu tenho? Tem 5. Também era esperado, isso é importante a gente colocar, que no momento em que houve lá o empate de 5-5, né, no STF em relação a esse ponto, era natural que essa questão ela voltaria à discussão do próprio STF, e me parece que é nesse estágio que nós estamos começando a chegar, e aí precisamos, né, acho que a ideia dessa atividade também é a ideia da gente fortalecer, né, e continuar a mobilização em defesa da lei do piso no STF, nos tribunais, porque não pela via da discussão dos embargos infringentes dos governadores, inclusive do governador do Rio Grande do Sul, mas pela via dos recursos, do recurso especial e, sobretudo, do recurso extraordinário, essa discussão, né, vai voltar para o STF para firmar, me parece que definitivamente, num recurso com efeito vinculante, né, um recurso representativo, como se diz, né, de controvérsia, essa questão de forma definitiva. Né? E a ideia de levar esse documento aos secretários de educação era uma ideia, não diria ingênua, mas de tentar lidar com a boa vontade de alguns dos secretários em implementar a lei do piso e fortalecer essa posição dentro do movimento também dos secretários de educação, evitando, inclusive, né, que essa questão seja levada ao judiciário em alguma medida. Né? A gente sabe que não na medida que a gente gostaria. Mas, para finalizar, então, eu queria também, para não me repetir, fazer um alerta em relação à relação dessa discussão com o movimento, com o processo mais amplo que nós estamos vivenciando, que é um momento importante, né, histórico, não sei, mas é fundamental para os rumos da educação brasileira, que é a discussão sobre o Plano Nacional de Educação. Né? No Congresso Nacional, nós estamos às vésperas da votação do relatório substitutivo do deputado Vagnoni, do Paraná, e eu, como dirigente da campanha nacional pelo direito à educação, não poderia deixar de registrar aqui
né, a importância de nós conseguirmos, né, nesse Plano Nacional de Educação, que é um plano que a grande batalha é para que ele seja de fato encarado como um plano de Estado e não como um plano do governo Dilma, né, que seja encarado como um plano de Estado, um plano decenal que apresente um planejamento consequente para os desafios que a educação brasileira impõe nos dias de hoje, né? Então, para que esse plano ele seja, de fato, um plano que venha elevar significativamente o patamar de qualidade da educação brasileira. E a grande questão que está colocada, né, tem várias outras questões, mas a grande questão que está colocada, a grande polêmica, é justamente o ponto do financiamento da educação, né, que vocês vão recordar que o PNE aprovado em 2001, né, estabelecia a meta de 7% do PIB para a educação numa época em que se aplicava menos de 4%, né, em torno de 3,9%, 4% do PIB. O presidente à época, Fernando Henrique, vetou esse dispositivo, né. Infelizmente, durante todo o mandato também do presidente Lula, o Congresso Nacional não se mobilizou no sentido de derrubar esse veto, né, o que poderia ter feito. E hoje, né, o que nós temos é a necessidade de reconhecer um avanço de, pelo menos, o governo ter encaminhado uma proposta com 7% do PIB, né, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que, levando em conta os desafios atuais para a educação brasileira, né, levando em conta, fundamentalmente, a necessidade de incluir cerca de 30% a 50% da população de 0 a 3 anos em creches, né? De universalizar o acesso à educação básica nas demais etapas, né? Inclusive no ensino médio, onde você ainda tem cerca de 18% dos jovens fora das instituições de ensino médio. Sem falar na necessidade de acesso ao ensino superior público de qualidade, que no Brasil é, né, um dos países com menor taxa de acesso ainda hoje ao ensino superior público de qualidade. Levando em conta a necessidade de fazer isso, assegurando um padrão nacional de qualidade do ensino, referenciado no custo aluno-qualidade, né? Levando em conta, inclusive, o que o próprio substitutivo do Vagnoni coloca, que é a necessidade de estabelecer que a média de remuneração do magistério seja pelo menos igual à média dos demais profissionais com igual formação, né? Na medida em que o próprio governo reconhece nos dados oficiais que hoje a média dos profissionais do magistério é 60% só da média dos demais profissionais, nós fizemos algumas contas básicas, né, isso a campanha fez numa nota técnica, e chegamos à necessidade de 10,4% do PIB para a educação, né, 10,4% do PIB para implementar essas metas: padrão de qualidade, equiparação da média salarial dos docentes, universalização da educação básica, onde a Constituição manda universalizar, e ampliação do acesso, onde a Constituição diz que é um direito, mas diz que não é uma obrigação. E aí, a última informação que nós temos é que o governo parece, né, que está se construindo uma posição de defender no Congresso Nacional a meta de 8% de investimento direto em educação pública, né, sem pôr direto, né, porque uma outra questão é que a primeira versão do relatório do Vagnoni era 8%, mas não mencionava se era direto ou se poderia entrar as bolsas, ProUni, as subvenções, né, que poderia significar, na verdade, um retrocesso em relação ao projeto de lei original. Parece que agora se deu um passo no sentido do 8% direto, né, mas, como essa votação vai acontecer provavelmente na próxima semana, né, é importante registrar esse ponto para que nós estejamos alertas, né, para que consigamos esse avanço na Câmara dos Deputados, né? Nós não vamos abrir mão dos 10% do PIB, até porque, cientificamente, nós entendemos que ele é a única forma de implementar o direito à educação conforme está estabelecido na Constituição, né? Mas também reconhecer que nós precisamos avançar, né, na Câmara, na votação do relatório substitutivo, e que depois vai para o Senado, e que nós precisaríamos estar atentos, né, e fazer esse registro da relação do financiamento da educação no PNE, que está diretamente relacionado à implementação da lei do piso, para que não ocorra, né, por exemplo, o que a gente tem visto em alguns estados e municípios, que é o efeito regresso da implementação da lei do piso, que é quando ela é implementada achatando a carreira, reduzindo os interstícios da carreira, que isso provoca, volto a falar,
um efeito inverso ao que a Constituição pretende, que é valorizar, que é fazer com que cada vez mais estudantes de ensino médio com bom desempenho escolar queiram, né, sonhem em ser trabalhadores da educação, né, para que a gente possa ter uma geração aí de professores. Valorizar significa valorizar quem está hoje também e pensar no futuro do país, né? Então, esse é um ponto fundamental e o PNE deve apontar nesse sentido, uma vez que é um plano que pensa os próximos 10 anos. Pediria 30 segundos só para fazer uma propaganda, né? Nós publicamos, infelizmente, como vocês estão vendo, não é suficiente aqui, né? Eu trouxe, mas é porque está acabando mesmo. Mas nós publicamos com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Ação Educativa e Campanha Nacional, esse registro da discussão da lei do piso no STF, que resgata alguns desses pontos, mais fortemente a questão da relação da lei do piso com o direito à educação. Né? Isso está disponível no site da Ação Educativa, no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Né? Infelizmente, nós não temos para distribuir mais impresso para todo mundo, mas a gente recomenda que quem tiver interesse em aprofundar a leitura sobre esse tema, pode procurar no site da Ação Educativa e da Campanha e baixar gratuitamente. Obrigado mais uma vez, a gente fica à disposição para o debate.